todos. É com grande alegria que estamos aqui essa manhã para dar continuidade aos nossos estudos do Episódios Diários, né? Do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco. E nesta manhã eu os convido a refletirmos sobre o capítulo 25, que tem como título Dispensável, Necessário e Dispensável. E nesse texto, né, a benfeitora Joana de Ângeles nos convida a uma reflexão, onde ela inicia afirmando que o consumismo atual responde por muitos problemas. As indústrias do supérfluo apresentam no mercado da vacuidade um sem número de produtos desnecessários que aturtem os indivíduos. Estimulados pela propaganda bem elaborada, desejam comprar, mesmo sem poder, o que lhes é apresentado, numa volúpia crescente. Objetos e máquinas que são o último modelo, em pouco tempo passam para o penúltimo lugar, até ficarem esquecidos em armários ou depósitos de coisas sem valor. No entanto, se não forem adquiridos naquela ocasião, a vida perderia o sentido para quem os não comprasse. Consumismo é fantasia, transferência do necessário para o secundário. O consumidor que não reflete antes de adquirir termina consumido pelas dívidas que o atormentam. Muita gente faz compra por mecanismo de evasão, insatisfeitas consigo mesmas, fogem adquirindo coisas mortas e mais se perturbam. Enquanto grande número de indivíduos se afoga no oceano do supérfluo, multidões inteiras não possuem o indispensável para uma vida digna. Abarrotados uns com coisas nenhumas e outros vitimados por terrível escassez. São os paradoxos do século e do comportamento materialista utilitarista da atualidade. Confere a necessidade legítima antes de te permitires o consumismo. Coisas de fora não equacionam estados íntimos, distraem a atenção por um momento, sem que operem real modificação interior. Quando o excesso te visite, reparte-o com a escassez ao teu lado. Controla e dirige a tua vontade, a fim de não seres uma vítima a mais do tormento consumista. Então, a leitura de hoje, ela traz algumas reflexões que nós já estamos, né, ao longo dos textos, né, até falando um pouco. Quando nós pensamos no que é necessário e no que é dispensável para as nossas existências. Porque uma coisa que eu já tive a oportunidade de comentar aqui é que tudo que é excesso para um é falta para outro. E quando eu estava lendo nessa mensagem de Joana, eu me recordei de Sócrates, né, o filósofo grego. Tem uma passagem que diz que no seu momento, assim, nos momentos em que Sócrates, né, estava querendo espairecer, né, no seu momento de pensar um pouco na vida, ele costumava circular pelos mercados em Atenas. E alguns vendedores o abordavam apresentando uma série de mercadorias. E ele sempre respondia para os vendedores dizendo assim, que ele agradecia, mas que ele estava ali para ver quantas coisas, né, que estavam sendo vendidas, disponibilizadas, mas quantas coisas que tinham que ele não precisava para alcançar a sua felicidade. Então, isso, né, é o discurso de alguém que já é pleno, alguém que já se reconhece como parte de um todo universal aqui na Terra. Mas nós, né, muitos de nós que ainda não conseguimos nos permitir, nós não nos sentimos parte desse todo,
ainda enfrentamos o dilema de uma segunda epidemia, porque a gente fala muito da pandemia do coronavírus, né? A gente está passando por essa, né, que eu digo assim, esse momento, né, tão desafiador da humanidade, mas já há muito mais tempo nós estamos enfrentando a pandemia do consumo. Uma pandemia que não é tão aguda no sentido assim, não é tão nítida para alguns, mas que tem ceifado inúmeras vidas, inúmeras oportunidades. Porque o consumo desenfreado, ele traz inúmeros malefícios para nós enquanto indivíduos e também para a nossa sociedade. Porque o que a gente observa é que a mídia, né, muitas vezes equivocada, aquelas propagandas maravilhosas, dão a ideia de que você precisa consumir para fazer parte, né, desta vida social. E as pessoas começam a trazer para as suas vidas necessidades que não são necessidades reais, necessidades de coisas que muitas vezes vão suprir uma necessidade emocional momentânea, mas que você daqui a 2 semanas vai estar com aquilo ali de lado, porque foi uma questão de momento. Mas ao mesmo tempo em que aquilo ali fica de lado, né, muitas vezes você vai se comprometer financeiramente com aquilo, e aí você leva um endividamento, né, aí isso te traz outras questões no âmbito familiar, na sua própria forma, né, de trabalhar com o dinheiro, com os recursos materiais, que você poderia estar investindo em outras coisas que tivesse maior rentabilidade para a sua família, e você vai estar excedendo muitas vezes no consumo. Eu costumo até brincar, se nós temos apenas, né, 2 pés, por que a gente precisa ter 100 pares de sapato? Né? Enquanto tantas outras pessoas não têm sequer um chinelo para calçar. Então, a gente precisa refletir muito ainda, né? O que é necessário e o que é supérfluo. Então, o que a gente precisa, né, é estar muito atento a isso. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, por exemplo, Allan Kardec, né, na quarta parte, fala da felicidade e infelicidade relativas. E lá, né, é comentado que a felicidade plena, ela não é possível aqui no nosso planeta, justamente pelas imperfeições que todos nós trazemos. Mas há uma felicidade relativa que é possível, sim. E aí, quando perguntam, né, quando Kardec pergunta, então, como é que é possível alcançar essa felicidade relativa? E aí a resposta é que dentro, né, do âmbito material, através, né, do consumo somente daquilo que é necessário. E no âmbito moral, através da boa conduta e da consciência reta, consciência tranquila, né, e o amor ao próximo. Então, a gente pensa o quê? Para que a gente alcance a felicidade aqui na Terra, é muito importante que a gente comece a trabalhar a nossa consciência em relação ao que é realmente necessário, né? Porque é só assim, né, através do momento em que nós começarmos a consumir somente aquilo que realmente é necessário para nós, é que nós realmente estaremos indo num caminho de felicidade. Alguns poderão dizer assim, ah, mas a gente endivida, a gente paga, né? Mas ainda assim, né, a campanha que se faz em relação à necessidade de consumo faz até com que vários jovens, né, e vários adultos que ainda têm muitas fragilidades morais acabem indo até para o mundo da criminalidade para que possam manter um certo padrão de consumo, porque acreditam sim que o consumo vai trazer a eles poder, status e um certo reconhecimento social. Então, o que a gente precisa, né, é trabalhar em nós e também naqueles que são de nossa responsabilidade, nossos filhos, aqueles que, né, estão no nosso círculo de relação, que na verdade a nossa sociedade ela só vai crescer, ela só vai se desenvolver quando todos nós formos capazes de consumir o que é necessário e dar oportunidades para aqueles que nada têm,
que tenham o mínimo necessário para sobreviver. A gente precisa ter consciência cada vez maior do nosso papel social. Nós somos parte de um todo. Ninguém será feliz enquanto houver sofrimento aqui na Terra. E a verdade é que à medida em que a gente vai se desenvolvendo, né, que a gente vai evoluindo, vai começando esse trabalho de renovação íntima, a gente percebe de verdade que o homem mais rico da Terra é aquele que tem menos necessidades. Então, que a gente possa realmente trabalhar para termos necessidades daquilo que é real e não daquilo, né, que vai ficar largado ali do lado porque é matéria, né, que de nada adianta a gente ter a bolsa da moda, a gente ter o sapato da moda, o celular da moda, o computador da moda, se a gente não trabalhar o nosso interior, se a gente não tiver equilíbrio. E aí, quando a gente desestabilizar, o que, que a gente vai fazer? A gente vai para o shopping, vai comprar, vai ter aquela sensação momentânea que está bem, ai, porque eu comprei coisa, cheguei em casa, mas a gente não trabalhou o nosso emocional. Na semana seguinte, o que, que vai acontecer? Né, daqui a 20, 30 dias, chega a fatura do cartão de crédito, muitas vezes você não tem nem o valor para pagar a fatura toda, então você se endivida ainda mais, compromete ainda mais, e às vezes aquele item, né, que você comprou está ali guardado no armário e você nem usou. Então, a gente precisa realmente refletir a nossa responsabilidade pelos bens que nós temos, né? A nossa responsabilidade por todos os acontecimentos aqui na vida. Então, que a gente possa, né, ter consciência também dos recursos que dispomos, aplicá-los de maneira coerente, responsável e adquirirmos, consumirmos somente dentro daquilo que é necessário para todos nós. Muita paz a todos e eu encontro vocês aqui amanhã. E aproveito para agradecê-los, porque já estamos na metade do nosso percurso. Hoje nós finalizamos a leitura do capítulo 25. O livro todo tem 50 capítulos. E eu quero agradecer a vocês que diariamente estão assistindo, né, refletindo conosco, porque, como uma vez eu aprendi, o ouvido mais próximo é o meu. Então, quando eu falo, a escuta mais próxima é a minha. Então, eu estou aprendendo muito. Vocês estão me motivando a querer gravar os vídeos, a querer ler, a querer estudar, a querer aprender. Então, gratidão a todos vocês e que vocês possam estar aproveitando da mesma forma que eu, porque esses textos nos trazem realmente profundas reflexões, né? Que a gente possa futuramente ter espaço de discussão e tudo, mas que vocês nesse momento estejam aproveitando a leitura de Joana e buscando aos poucos, assim como eu, trabalhar para que cada dia sejamos um pouco melhores. Muita paz a todos. Fiquem todos com Deus. Um bom domingo.